Graça e a paz de Cristo, que Deus abençoe a todos. Estamos mais uma vez aqui para podermos trazer uma escola bíblica para você, né? E nosso objetivo aqui, sempre que nós falamos aqui, é lhes trazer conhecimento, despertamento, né? E levá-los ao entendimento de Cristo, né? Não o nosso, na verdade. Nós não estamos aqui para poder que você nos entenda. Quero que você entenda Cristo, a mentalidade de Cristo, ok? Estamos iniciando mais uma escola bíblica, ficamos aí um tempo dando uma pausa, estamos novamente aqui, estamos retornando para podermos trazer aqui a escola. Hoje nós vamos começar um assunto muito importante, né? Muito importante, que é esse livro aqui, né? Vamos lá. Mãos limpas, coração puro, isso aqui, né? Antes de tudo, eu quero pedir carinhosamente que você, que não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva no nosso canal, nos ajude, compartilhe essas mensagens e sempre deixando o seu like, que é muito importante, ok? Deixe seu like aí, aquele ok aí, esse embaixo aí, tem uma mãozinha assim, você vai, aperta nele, tá bom? Se você achar que não foi legal, né, agora deixe seu comentário, né? Deixe comentário, estamos à sua disposição, né? Se você quiser, a gente manda o nosso Instagram para você, né? E se eu lembrar ao editar esse vídeo de colocar o Instagram, vai ser colocado aqui na tela. Se não lembrar, é só você pedir aí no comentário. Às vezes eu esqueço de digitar ele depois. Estamos num livro muito importante e esse livro é dividido em três capítulos. E nós vamos desenvolver isso de uma forma que você possa entender e que você possa desenvolver também diante do Senhor. O objetivo dessa escola bíblica, usando esses livros do Dr. Gregory Friesen, é exatamente levar você ao despertamento espiritual, né? E nós vamos aqui ficar 4 semanas, ou melhor, 12 semanas, são 12 aulas, são 3 meses que a gente fica aqui estudando esse livro importantíssimo. Como falei, ele é dividido em 3 capítulos, depois nós vamos falar sobre 3 apêndices, que é o apêndice A, B e C, né, para a gente poder, onde está o resumo. E hoje o título desse capítulo hoje é A Vitória sobre a Impureza, o maravilhoso poder de uma vida plena em Cristo. Vamos lá? Vamos dar início então? Ao iniciarmos nossa jornada, é muito importante lembrarmos qual é o propósito desse livro. Ele não é um material para ser meramente lido, e sim uma jornada de oração. E embora para muitos isso facilite uma limpeza espiritual profunda, o seu objetivo não é a condenação, mas a gloriosa transformação do ser. Nosso Deus, em sua graça, nos chama para uma redenção total, de modo que Ele possa nos encher completamente com a sua presença e o seu poder. Ainda que seja essencial uma limpeza espiritual profunda para se experimentar a presença plena de Deus, eu os relembro da sua graça fenomenal, que é capaz de nos capacitar para o crescimento. Mesmo que esse material enfoque mais a vitória moral e os relacionamentos corretos, os seus princípios certamente se aplicam a todas as áreas da vida. Embora a impureza online e os relacionamentos errados tenham se tornado os maiores impedimentos ao avivamento, ainda há esperança. Deus pode purificar completamente e apoderar-se de qualquer coração desejoso de arrependimento. De fato, nosso Deus, de toda a graça, nos vai fortalecer a sua vontade de mudar. Amigo, se você está se rendendo agora à transformação que Deus quer fazer em você, pare e peça que Ele fale ao seu coração. Lembre-se de que você não tem nada a temer quanto à purificação que Deus quer realizar. Sua graça é mais do que suficiente para transformar até os pontos mais escravizantes de sua fraqueza.
Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Vamos hoje falar sobre as páginas desse livro, da página 9 até a página 21, né? Que vamos falar aqui hoje. E vamos focar muito na questão da imoralidade, da pornografia, essas coisas que têm crescido assustadoramente no mundo. Não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, onde foi escrito esse livro, não. Foi de uma forma assustadora em todo o mundo. A pornografia hoje é um produto altamente lucrativo, e onde muitas pessoas ganham rios de dinheiro com a pornografia. Dá dinheiro. E o diabo usa justamente esse meio para poder ganhar dinheiro, né? Porque ele sabe que o ser humano ele é um ser sensual. Podemos dizer assim. E nós fomos criados com todo esse sistema. Porém, muitos, ou quase todos, usam esse sistema de uma forma totalmente incorreta, fora do padrões bíblico. Temos aqui uma passagem bíblica, é mencionada aqui, deixa eu ver aqui, parece que é Filipenses, né? 12:13. Filipenses 12:13, vamos ver aqui. E a gente vai ver exatamente o que Paulo ele fala exatamente sobre isso. Observe só. Porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade. Sempre que vai prevalecer, amados irmãos, sempre será a vontade de Deus. Ela é soberana, absoluta. Não existe negociação, não vamos negociar, não existe uma forma de você negociar, de você barguear com Deus sobre a sua vontade. Ela é absoluta, ela já foi estabelecida desde o princípio, então não tem como mudar isso, não vai mudar isso. Deus já estabeleceu isso para todos nós. Vamos lá? Quando ficamos online além do limite, revertemos uma explosão do mal sem precedente. A visão do homem, quando ele se brutifica nessa questão da pornografia, ele permite que dentro dele se aflora uma coisa chamada sensualidade. E ela vai sempre aflorar para o lado errado, para o lado pervertido. Sempre vai ser assim. É um cuidado que temos que tomar. Tem uma coisa que a Bíblia manda fugirmos, é da imoralidade, da tentação sexual. Essa é uma coisa que hoje tem arrebentado muitos obreiros, tem acabado com muitos ministérios, e fechado muitas igrejas. Infelizmente, podemos dizer assim. Mas nós podemos reverter isso. Nós podemos mudar isso. Né? Mudar essa história. Né? E trazermos para a nossa sociedade uma igreja que tenha uma mentalidade pura, santa, agradável a Deus. Vamos ler aqui. Nos últimos 30 anos, representam a maior explosão de fracassos morais, divisões e escândalos públicos entre cristãos. Hoje, o fracasso moral é quase tão grande entre os líderes cristãos quanto entre os crentes. Na história americana nunca se viram perversões e escândalos como essas últimas décadas. Tais padrões eram raros em toda a história do cristianismo. Entre casos de abuso sexual de criança e enxurradas de pornografia na internet, nossas igrejas estão verdadeiramente navegando em águas desconhecidas. Ainda estamos testemunhando uma crescente explosão de maneira como a desunião, a fofoca, a calúnia, e a calúnia pode ser espalhada. Porque
Tem uma coisa que eu sempre aprendi, né? A integridade ela é uma coisa que ela tem que ser buscada e quando é perdida, ela, em alguns casos, é impossível, né, que ela seja restaurada. E outros sim, podem ser restaurados. Depende do nossa forma de lidar com as situações adversas. Né? Quando alguém cair em alguma coisa semelhante a isso, ele tem que ter consciência. Né? E quando ele tem essa consciência, ele tem que ter consciência que ele precisa mudar. E mudar. E agora e ter paciência, né? De alguma forma, para poder alcançar e chegar novamente, nem que seja próximo daquilo que ele já era antigamente. Sempre vai haver desconfiança, isso é inevitável. Mas uma coisa que podemos dizer que hoje a liderança, elas estão tão envolvidas que acaba deixando se levar por essas coisas todas. É necessário que a gente cresça, que a igreja ela estabeleça. Por sua vez também, eu sempre falo, não estou aqui responsabilizando a igreja sobre isso, mas as lideranças hoje, em alguns casos, elas estão tão pressionadas pela posição que estão, e a igreja, por sua vez, esquece de valorizar a sua liderança, de orar pela sua liderança, e às vezes o diabo, de alguma forma, vai tentar de todas as formas aproveitar a oportunidade que a igreja ela está desleixando, né, desleixando ali a questão de orar pelo seu líder, de lutar pelo seu líder, e acaba o diabo pegando essa oportunidade, a fraqueza da sua liderança, e ela acaba se deixando levar pela fraqueza. É claro que ambos os lados vão pagar o preço, não se surpreenda com isso, né? A liderança vai pagar o preço porque deixou-se levar pela sua fraqueza. E a igreja também vai pagar o seu preço por não ter contribuído para a sua liderança crescer, para a sua liderança se desenvolver. Todos nós somos culpados diante de uma fatalidade como essa. Todos nós somos culpados, tanto os líderes, muito mais ainda, e também os liderados que não lutaram pela sua liderança. Então vejamos aqui que a tecnologia, de alguma forma, ela é ótima, ela é maravilhosa, tem ajudado muitas coisas. Por outro lado, tem o lado negativo da tecnologia, onde o diabo tem aproveitado a oportunidade da tecnologia e colocado ali nas telas de uma forma tão fácil de se ver na questão pornográfica e muitos têm se deixado levar por isso. É claro que isso vale muito pela índole, vale muito pelo caráter, também daqueles que querem lutar pelos seus ideais. Né? Também não vamos também dispensar também de alguma forma aqueles que também por suas fraquezas, não por uma forma totalmente intencional ou maliciosa, mas de uma forma, infelizmente, algumas pessoas são tão fracas que elas se deixam levar pelas essas coisas e acabam caindo nesse laço que a qual infelizmente levado a eles. Esse livro, na verdade, ele quer esclarecer tudo isso. Nós vamos procurar esclarecer nesse primeiro capítulo justamente essa questão tão terrível para o nosso mundo hoje. Né? E vejamos que a igreja precisa de avivamento. A igreja precisa de um avivamento, por sua vez, começa justamente na liderança. Né? Então, eu queria convidar você, meu amado irmão, membro de igrejas, não desista dos seus líderes. Lute pelo seu líder. Deus vai cobrar isso de você. Né? Que você, às vezes, é muito mais fácil você desfazer de uma liderança, infelizmente, caiu em alguma situação como essa, do que você lutar por ele. Né? Isso demonstra que, na verdade, a liderança ela não era tão importante como as pessoas dizem que são. Né? Então, vamos tomar essa consciência, vamos orar, vamos reunir, né? Em vez de reunir para falar mal da liderança, vamos reunir para orar pelos seus líderes, orar pelas pessoas que estão ali na frente do seu trabalho e que depende, né, da prosperidade espiritual da sua vida.
Tem muitas pessoas que se dizem, né, que já estão bem, mas não estão bem, né? A aparência ou aquilo que eu acho, ela nunca é o fato real da situação que vivemos. Tá bom? Vamos pular aqui a página. A pornografia na internet e relacionamentos inadequados. Os líderes cristãos e suas famílias estão sob ataques e enganos como nunca antes. Pressões internas, armadilhas espirituais têm aumentado dramaticamente. Consequentemente, o número de escândalos de público envolvendo líderes religiosos e suas famílias vem crescendo muito. Embora tenha havido escândalos morais, a frequência de fracassos de reportagens de mídia não tem precedentes. Além disso, os escândalos não só são numerosos, mas também não têm paralelo ao nível de degradação e perversão. Os trajantes escândalos públicos entre crentes têm trazido uma vergonha sem medida para o nome e a obra de Cristo. Nós temos que reverter isso, né? E tudo começa por mínimas coisas possíveis. Então eu sempre falo que as mínimas coisas, aquelas pequenas coisas, ela deve ter muito importância para a gente, não permitindo que essas coisas cresçam. Eu falo que as mínimas coisas, elas são exatamente a semente que é plantado dentro de nós e aquilo vai sendo regado a cada dia, né? E cresce um dia. E quando crescer, as coisas viram uma bola de neve tamanha que, em alguns casos, é irreversível. Não tem como mudar mais a situação mais. A não ser que haja alguém que trabalhe e lute por aquela pessoa. Então, é muito importante para você, meu amado irmão, se você está vendo algumas coisas semelhantes a isso, ou se envolvendo de uma forma tão insignificante, entre aspas dizendo, insignificante, talvez você ache que não tem nada a ver, mínimas coisas, é exatamente aí que começa o mal. Começa quando nós achamos que isso não vai nos ofender, que isso não vai nos atacar, que nós não vamos nos desenvolver, mas você tem que estar ciente que nunca subestime o seu inimigo, nunca subestime ele, porque ele vai de alguma forma mostrar para você, mostrar para todos nós que ele vai aproveitar de todas as maneiras possíveis de laçar dentro desse mal. Aí vem o problema, né? Então, tome cuidado com a internet, tome cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você participa, né? Então, vai ser que mais tarde vai ver a consequência disso tudo. Agora, tá ok? Vamos tomar muito cuidado. As excepcionais velocidade e força da escravidão. Aí, o que vai acontecer mais tarde? Eles vão levar, vai levar você, vai levar a pessoa à escravidão completa, à dependência. É como se fosse um vício, como se fosse uma coisa que a qual fizesse ele depender daquilo para poder se satisfazer, para poder se alegrar, para poder ele sair daquele escuro, daquele casulo que ele vive, e ele depende disso. Ele depende de participar, depende de se envolver para poder sair daquela angústia que a qual o abate dentro dele. Esse é o ponto de partida. É por isso que toda liderança ela deve ter, ou todos nós, não são líderes, mas também vocês mesmos, sempre se apegar a uma autoridade espiritual, alguém que você possa confiar, alguém que você possa abrir o seu coração para ela e saber que aquela pessoa ela não vai te julgar, também que aquela pessoa ela não vai discriminar você, mas vai te ajudar. Não é ajudar, é uma pessoa que vai levantar você e vai tirar você daquela situação
que a qual você acabou caindo. Aqui ninguém está isento de passar situações como essas. Ninguém. Todos nós estamos passíveis a isso. O que diferencia, é que a gente às vezes, a pessoa às vezes ela se deixa levar, como nós dizemos inicialmente, por uma coisa tão pequena e mais tarde aquilo virou uma bola de neve, virou um problema tão grande que levou ele à escravidão. Porque o vício é uma escravidão. Você observa a dependência, Então, e também a pornografia, ela também, de alguma forma, para algumas pessoas, vira um vício, um vício. Então, o que tem que fazer é o quê? É levar ele a um tratamento, fazer com que ele entenda que ele precisa sair daquilo e a igreja também precisa se preparar para isso. A igreja precisa abrir as portas para as pessoas, para poder, que de alguma forma, o que tem acontecido hoje? Quando alguém entra numa situação como essa, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é excluir, é discriminar a pessoa, é distanciar das pessoas. E esse não é o caminho, não é o caminho. Às vezes não é todos que estão na pornografia, que são maliciosos, que estão ali para poder mesmo fazer isso com malícia, com consciência. Não, alguns estão porque estão vivendo um momento difícil e encontraram na pornografia, infelizmente, uma forma de poder sobreviver à angústia que eles estão passando. Aí que, repito, aí que entra a igreja em ação. A igreja precisa entender isso, não julgar as pessoas, não discriminar ou afastá-la delas, mas procurar de alguma forma. Mas aí você me pergunta, mas pastor, mas ela não quer ajuda. Então vamos reunir alguém, reunir pessoas que são homens e mulheres de oração para fazer clamores específicos por aquelas pessoas. A oração tem poder, meu irmão. A oração tem poder, depende de você. Entendendo, amado? É uma coisa muito grave, E, infelizmente, a igreja não tem trabalhado para isso. A igreja não tem tendo a visão de se preparar para lidar com essas situações. Nem mesmo com os viciados das drogas aí, a igreja não tem se preparado para isso. Não sabe lidar com os viciados em drogas, em cocaína, em crack é pior ainda, Não sabe lidar com isso. Imagina lidar com pornografia dentro das igrejas. Mas a igreja precisa se preparar, primeiramente, espiritualmente, em segundo lugar, biblicamente e também tecnicamente para isso. Então, por isso que hoje conclamamos a você, meu amado irmão, você que é líder que está me ouvindo, você que é membro que está me ouvindo, de nós lutarmos em favor disso, buscarmos em Deus uma luz, uma orientação, para que como vamos lidar com a situação toda, como vamos lidar com isso, Vamos pular nossa página. Hoje a aula vai ser rápida porque eu li o livro. Quando você lê o livro, você não precisa ler livro, para poder você fazer as coisas. Vamos lá. Outro ponto aqui é a explosão da pornografia na internet. Olhadinhas que desgraçam vidas. Aquelas coisinhas rápidas. Às vezes são exatamente isso. Também não é exatamente propriamente no site de pornografia que as pessoas acabam, por exemplo, temos hoje novelas, temos uma emissora muito terrível, que eu, infelizmente, disse, você que é cristão, você que é conhecedor da palavra de Deus, você que é amante dessa palavra, eu não consigo entender como você consegue ver essa emissora chamada Globo. Não sei como você consegue ver isso. Você consegue olhar essas novelas da Globo. Eu, particularmente, quando eu vou ver novela, irmãos, eu vou lá para uma novela infantil, onde não tem malícia, onde são coisas que acontecem no dia a dia com as crianças. Ultimamente agora, a última novela que eu vi agora, que terminou, ela no final ela trouxe uma lição, uma lição espetacular sobre perdão, ensinando o que é verdadeiro perdão. Usou a mente imaginária de uma criança, usou a mente, a imaginação
para poder trazer ensinamento sobre uma área tão complicada hoje que é o perdão entre famílias. Então, essas são as coisas que devemos ver. Não essas coisas que a qual criam confusões, criam brigas, discórdias, fofocas, mentiras, calúnias e traições e etc. E sobretudo, vai ali mostrando cenas totalmente obscenas, né? Obscenas de sensualidade que vão despertar, de alguma forma, isso que são, que nós chamamos aqui de olhadinhas que desgraçam a vida. Vamos lá. Muitos testemunham que primeiramente caíram na armadilha de, ocasionalmente, olhar sites inadequados que pulavam como propaganda como se navegava na internet. Daquelas, sempre vai aparecer. Tá na internet, tem as propagandas, né? Tem aqueles aplicativos que tem as propagandas, e aí parece, aí a pessoa vai e desperta aquilo. Foge disso. Racionalizam, isso é, arranjavam razões que justificavam ou escondessem o pecado. Procuravam desculpas. Falsamente, foi só ocasionalmente. Eram adultos e ninguém saberia. Então, que mal faria? Aí tá. Fui lá, olhei, de uma forma ocasional. Não existe nada ocasional. Se apareceu, repreende, tira de vez daquilo. Porque aquilo que vai parecer de uma forma, entre aspas, ocasional, é exatamente é a sementinha que vai entrar dentro da pessoa. É claro que tais pensamentos são totalmente errados, espiritualmente devastadores. A palavra de Deus deixa claro que qualquer envolvimento, por menor que seja, com qualquer forma de pornografia, imediatamente apaga o Espírito Santo e destrói o poder espiritual. Vamos aqui dar uma olhadinha rapidamente. O Salmo 68. Vamos lá, Salmo 68. Versículo 18. Mentira, não, perdão, irmãos. Salmo 66. Jesus amado. 66, versículo 18. Olha o que diz. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria ouvido. Então, e temos outro também, que é Mateus, esse aqui é bem conhecido entre nós, capítulo 5, versículo 28, que diz: Eu, porém, lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Não precisa consumar o ato para ser adultério. O adultério se caracteriza exatamente quando existe, sabe, na mente da pessoa já uma conjectura daquilo que possa fazer ou que possa viver com aquela expressão. Tem palavras que tem que tomar muito cuidado, né? Me perdoe aqui eu expressar algumas delas. Sabe, olhar para a mulher e dizer assim, ela é gostosa. Mas cuidado, só essa expressão de dizer que a mulher é uma mulher gostosa, então já despertou o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 5, versículo 28. Ok, Otto? Tomar muito cuidado com isso. Deixa eu também eu também coloquei aqui, ó. A pornografia também tem a incomparável habilidade, quase que instantaneamente, de grudar na imaginação, nos desejos e nos pensamentos. Ela já vai grudar, é como se fosse uma coisa que não tem aquele sanguessuga, né? Eu já sofri com esse negócio, é terrível esse negócio de sanguessuga, né? E é exatamente isso. Ele vai entrar na imaginação da pessoa, né? A pessoa vai olhar para a mulher, vai olhar e assim por diante para o homem, né? E vai de alguma forma já despertar aquela imaginação. A imaginação vai levar ao desejo,
o desejo vai impregnar nos pensamentos, aí que vem o problema. Enquanto está na imaginação, já pode expulsar de vez. Lute e comece a orar sobre isso. E quando está o desejo, caso você deixou que isso levasse você ao desejo, ainda tem possibilidade. Agora, quando é no pensamento, aí fica um pouco mais difícil tirar. Mas é possível também tirar. A não ser você tem que fazer o quê? Você tem que ler a Bíblia, você tem que agora frequentar estudo bíblico, ouvir pregações totalmente dentro daquilo que vai ajudar você a se envolver mais com Cristo. Por isso que Paulo fala, né, eu quero ler com você aqui, capítulo 3 de Colossenses, do versículo 3 capítulo 3, versículo 1 em diante, fala: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busca as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então está aqui duas palavrinhas aqui: buscar, pensar nas coisas do alto. Em contrapartida, também temos em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, outra palavra de Paulo também sobre isso. Ele fala: finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, tudo isso está trazendo boa coisa para você, não está trazendo? Então sai fora. Então, quando entra na questão da imaginação, aí vem o desejo, depois ele entra nos pensamentos. Aí tem que mudar completamente. Vamos lá para outro ponto? A estranha tendência para ser pego. E saber que o vosso pecado vos há de achar. Vamos ler aqui em Números, está marcando aqui Números 32. E o versículo 23. 23, que diz o seguinte: porém, se vocês fizeram isso, se vocês não fizeram isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Irmãos, não tem jeito. Já ouviu falar da casa vai cair? Já ouviu falar disso já? No mundo aí, diz que não existe crime perfeito. Quer dizer que também dentro desse mundo pornográfico, de prostituição, também não existe nada perfeito. Ninguém faz nada perfeito. Então, um dia isso vai acabar, um dia isso vai cair, um dia isso vai vir à tona. E aí que entra a questão, né? Muitas pessoas acham que vão ficar incógnito, né? Não tem nada incógnita nessa vida. Tudo isso vai ser descoberto, vai ser... E por outro lado, e sobre tudo isso tudo que nós falamos, ainda existe um Deus que conhece todas as coisas. Ele sabe o que procede no seu coração, na sua mente, o que você fala, o que você olha, o que você faz, para onde for. O Salmo 139, eu aconselho você dar uma lidinha clara sobre ele, né, para você entender isso de uma forma bem clara, né, para isso. É um salmo que merece muita atenção para isso, né? Olha o que diz o versículo 5, né? Tu me cercas por todos os lados e põe a sua mão sobre mim. O pensamento é maravilhoso demais para mim, tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Eu subirei aos céus, se subirei aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama o mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
Ainda que a tua mão, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, a luz ao redor de mim se farão noite. Ali, até as próprias trevas não te serão escuras. Olha só, nem as trevas. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são as mesmas coisas. Não existe outra forma de fugir. Ninguém fugirá da presença e do olhar patente do Senhor. Amém, queridos? Deixa eu ler aqui também. Antes de tudo isso aqui, tem que entender uma coisa muito importante, que Pedro diz no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio e vigilante. O inimigo de vocês, o diabo, anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Bom, o diabo vai procurar de todas as formas aproveitar essas oportunidades que é lhe dada. E vamos lutar contra isso. Vamos lá? Vamos pular então? Pular mais um aqui? Está terminando já, né? Então vamos continuar aqui, que o horário nos permite ainda. Vamos lá, vamos agora para Provérbio capítulo 6. Esse provérbio aqui é muito bom. Provérbio capítulo 6, versículo 27. Deixa eu colocar aqui. Olha que diz aqui, né? Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Alguém pode. Pega um fogo e coloca no teu colo. Você vai conseguir, né, que esse fogo, que a sua roupa não pegue fogo? Não, coisa nenhuma. E aí ele continua no versículo 28. Ou andará alguém em brasas, sobre brasas, sem que os pés se queimem? É possível isso? Você colocar seus pés sobre a brasa sem que queime seus pés? Aí ele explica por que Salomão fala isso. Quem está falando aqui é Salomão. Ele sabe o que ele está falando. Versículo 29. Assim será com que se aproxima da mulher, do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Então, está aqui a advertência bíblica sobre tudo isso. Não existe nada que possa te afastar da punição que você vai receber sobre tudo isso. Queridos irmãos, e outra coisa interessante é o que fala aqui, ó. De acordo com Jesus, é comum que as pessoas acharem que estão próximos de Deus quando realmente não estão. Esse é um problema muito grave. É quando achamos que estamos próximo de Deus. E, na verdade, não estamos. Essa é a realidade. Tem pessoas que deixa eu ler aqui algumas coisas aqui, deixa eu ver aqui, olha. Provérbio capítulo 14, versículo 12. Entenda só. Há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Não sei se está aqui no contexto, mas eu vou ler assim mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, para você que entrou aqui agora no canal, está ouvindo essa mensagem, está acompanhando aqui, lembra de uma coisa, né? Se você fosse, pastor, estou vendo, fique tranquilo. Nem todos que estão na igreja, nem todos que são líderes, eles servem ao Senhor verdadeiramente. Eu falei, existem dois lados. É claro, os dois estão errados, mas temos que identificar que existem os dois lados. Quando alguém se envolve com a pornografia. Ou ele se envolve porque é malicioso, porque é maldoso, porque quer mesmo fazer isso
com consciência e sem tristeza no seu coração. E também existe aquele outro lado, quando a pessoa, infelizmente, se deixa levar pela pressão, ele é impressionado, pela pressão, e aquela pressão gera no seu coração angústia. Esse é o ponto. E essa angústia, ele prefere extravasar ela usando a pornografia. Essas pessoas merecem oração. Essas pessoas merecem um cuidado, um tratamento. E depende da igreja para isso. O outro lado, não, aí é diferente. É diferente. Na igreja de Corinto existiu esse problema, né? Existia um rapaz que estava andando com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. Na área aqui da psicologia, do que nós conhecemos, chama isso de pecado de incesto. Quando alguém se envolve com uma pessoa da mesma família a qual fazem parte da sua família. E ele estava... E a igreja, por sua vez, olha só, em vez de combater isso, ela estava achando legal. A Bíblia não disse que o pai do menino estava vivo. Não temos ainda uma colocação bíblica sobre isso. Também isso não importa. O que importa é que estava havendo incesto, estava havendo pecado. E Paulo sabe disso, Paulo reprova tudo isso, põe o rapaz em disciplina. Aí lá no capítulo 2, se fala a memória, de 2 Coríntios, Paulo retrata isso como aquele menino que estava arrependido, né? E pede à igreja para retratar ele e trazê-lo de volta. Então, amados, a igreja precisa entender tudo isso. Não é a igreja passar a mão sobre isso, mas tratar isso com dignidade, com amor, não julgando, não desprezando, não se afastando. É o que tem feito algumas pessoas. E aí, isso não vai curar ninguém. Ao contrário, vai jogá-lo mais profundamente no pecado. E aí, escute você, igreja que talvez esteja participando dessas coisas aí e desprezando isso, você vai pagar preço alto sobre isso também. E você teve a oportunidade, disso é uma coisa na Bíblia, que é muito claro. Tiago ele diz que tomar cuidado, que também omissão é pecado. Inclusive, no Código Penal, né, na lei de trânsito, no Código Penal, lei de trânsito, no Código de Trânsito ali, foi incluído, né, que isso seria também um efeito muito grave. Quando você vê alguém passando, até no Código Penal, perdão, existe também a questão da omissão. Você viu alguém precisando de ajuda, você omitiu a ajuda e... Não, é crime isso. Biblicamente falando, isso também é crime. Você teve a possibilidade de orar pela pessoa, teve a possibilidade de orar pela pessoa. Ah, mas eu orei, não te adiantou. Não, irmãos, é assim mesmo. Às vezes, quando você começa uma oração por essas pessoas, pode ser que elas não vão agregar aquele momento, aquele trabalho de oração, mas a perseverança vai fazer com que elas sejam libertas. Depende de você. E é aí que acontece, as pessoas preferem afastar disso. Vamos terminar? Hoje a nossa aula está sendo rápida, né? Olá, temos aqui na página 20 do nosso livro alguns versículos bem básicos. Eu queria que você depois lesse com calma, né? Na verdade, são versículos que todos nós lemos já, né? Não precisa nem ler eles, não. Mas tem um aqui, que é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 22, que diz o seguinte: Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também há de madeira e de barro. Uns, na verdade, para o uso honroso, outros, porém, para o uso desonroso. Pois alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil no Senhor, preparado para toda boa obra. Foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor,
A paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Hoje estamos falando sobre algo muito importante. Eu queria que você se atentasse para isso. Você, igreja, você que faz parte da igreja do Senhor, você que é do trabalho de oração. Eu queria avisar que nós estamos para a qualquer momento aí no nosso canal Instituto Didascalo. Começar nosso trabalho de oração sobre nosso curso sobre sentinela de oração. Convido você, né, a escrever lá no Instituto Didascalo, para que você possa, aí sinaliza o sininho, né, claro, para você receber notificações, para que você possa participar desse curso, que será muito importante. Eu estou esperando algumas coisas acontecerem aí, né, para poder a gente tomar o curso. Mas a gente em breve vai começar, tá bom? Terminamos mais uma aula hoje, a primeira aula desse livro fenomenal, Mãos Limpas e Coração Puro. Se você quer adquirir esse livro, né, eu não estou fazendo propaganda para ninguém aqui, mas eu sei aonde, aqui em Itaguaí, conseguir esses livros. Se você quiser, eu direciono você. É só você comentar: pastor, eu preciso disso. Eu vou direcionar você e você vai lá diretamente comprar esses livros. Deus abençoe você por mais uma aula. Semana que vem estaremos aqui, continuando a falar sobre esse tema, né? O primeiro capítulo ainda não terminou, né? Vamos ainda começar a falar muito sobre esses capítulos aqui, né? E eu tenho certeza que tem muitas coisas que Deus tem para nos ensinar ainda nesse tema tão importante, escrito pelo Dr. Gregory Friso. Deus abençoe. Até domingo que vem, por mais uma aula da Escola Bíblica aqui no nosso canal Ministério UPA. Deus abençoe.